Hoje eu quero concluir o que nós iniciamos no último ensinamento, o homem restaurado. Esse texto já está lá na banca lá embaixo. Eu comecei aquela última vez com este ensinamento, o homem restaurado, e apenas tratei da primeira parte. Hoje eu quero ver se consigo concluir tudo. Mas antes que nós fazemos isso, eu quero que os irmãos, isso é para os irmãos no todo o Brasil que recebem os vídeos, você sabe quem deste mês chama-se Humph, o porco problema. É um porco que queria ir para a igreja. E animal não tem igreja para animal, que ele não tem espírito. Então ele resolveu se juntar às ovelhas e ser ovelha, mas ele não sabia comer como ovelha, nem beber como ovelha, e criou muito problema. O ensinamento disto é, para ser ovelha, você tem que nascer ovelha de Deus. O novo nascimento. Então, daí, foi pouco problema para todos neste mês. Senhor Pai, agradecemos a Tua graça em nossas vidas, o Teu amor. E outra vez estamos aqui em torno da Tua palavra, esperando que o Espírito Santo nos ensine a verdade de Deus em nossos corações. Assim agradecemos a Tua graça e Teu amor, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Outra vez eu estou com as figuras aqui. E os que não assistiram à primeira parte, retornando ao Éden, restauração, eu sugiro que você procure o vídeo, porque ela dá todo o palco disso aqui, porquê dessas figuras, e como eu procurei explicar o que Satanás fez quando ele afastou o homem que foi criado para ter comunhão com Deus. Ele afastou o homem e colocou o homem no império das trevas. Todo homem que nasce depois de Adão, nasce aqui sob o domínio de Satanás. Então, no primeiro ensinamento, retornando ao Éden, eu procurei mostrar a vocês por essas figuras como é que Jesus veio para nos livrar deste império, do domínio de Satanás. E eu preciso frisar isto, principalmente porque nas igrejas de hoje, todo mundo está falando do poder do diabo. O diabo não tem mais poder sobre você em Cristo Jesus. Quando Jesus veio e nasceu aqui no mundo, ele entrou entre o diabo e o homem, e todo aquele que crê é transferido para o reino do Filho do seu amor, o reino de Deus. Esta é a explicação de 1 Colossenses 1 e 13. Deus nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Satanás pode atacar você aqui se você deixar, mas ele não tem nenhum domínio sobre você, nenhum. Jesus Cristo venceu o demônio e livrou todos aqueles que creiam para viverem livres da influência, de poder e do domínio de Satanás. Este então foi onde eu iniciei, em retornando ao Éden. E eu mostrei como toda a criatura em Cristo Jesus, assim, Paulo disse, se alguém está em Cristo Jesus, ele é nova criatura. E o apóstolo Pedro, em Pedro 3, 1 Pedro 3,18 diz que Jesus morreu os justos para os injustos, para, observe,
conduzir-nos a Deus. Quando você fala que você está em Cristo Jesus, você está mesmo em Cristo Jesus. Cabe a Ele levar você para a comunhão com Deus. E é sobre esta comunhão que nós vamos falar hoje. Depois que eu mostrei essa sistemática em o ensinamento retornando ao Éden, no ensinamento anterior, eu mostrei como é que agora você, como cristão, tem íntima comunhão e com Deus Espírito Santo. E você é cercado do amor e dos cuidados de Deus em todo instante da sua vida. Para você poder reviver ou ter novamente vida em Deus, era preciso você viver. E no ensinamento passado, eu mostrei que aqui nas trevas, o nosso espírito morreu. Morreu para com Deus. Mas quando Jesus Cristo veio, coube a Ele nos revivificar, ou tornar novamente o nosso espírito vivo, para que possamos nos relacionar com Deus, como Deus desejou na criação do homem. Todos nós somos feitos e temos essa trajetória aqui na terra, única e exclusivamente para vivermos com Deus. E é toda a operação de Deus pela palavra, que é Jesus, a Bíblia, e pelo Espírito Santo. Deus está procurando fazer o máximo para restaurar você a vida que Ele pretendeu quando Ele criou o homem. E em primeiro lugar, esta condição nova que Jesus fez para nós e que Ele procure estabelecer continuamente através da palavra e do Espírito Santo, é fazer você viver em Deus, viver com Deus e entender as coisas de Deus do modo que Deus entende. Essa é a problemática de toda a nossa vida. Nós somos tão contaminados com a sociedade ao redor que nós lutamos continuamente e desnecessariamente contra o diabo. Você diz, mas irmão Bernardo, eu não tenho que lutar. Agora, o ensinamento passado, eu falei que você que nasce em Cristo Jesus tem que ser vencedor. Não vai vencer no céu, você vence agora, para continuar com Deus no céu. O que é um vencedor? Olha o seu primeiro versículo em 1 João, primeira epístola de São João, capítulo 4. Acho que é 4, deixa eu ver, ou 5. Primeira epístola de João, cinco, desculpe. Primeiro epístola de João, 5, verso 4. Primeiro João, lá no fim do Novo Testamento, capítulo 5, versículo 4. O que é um vencedor? Verifica o que é um vencedor. Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. Quem? Tudo. Todos vocês são vencedores na medida em que você presta atenção no que a palavra diz
e no que o Espírito diz. Tudo o que é nascido de Deus vence o mundo. E esta é a vitória que vence o mundo. A nossa fé. Quem é o que vence o mundo? Senão aquele que crê ser Jesus, o Filho de Deus. Na semana passada, no fim da semana passada, eu estava em Campinas, São Paulo. Eu voltei de lá totalmente mudado. Mudado por o que eu observei da enganação que está nas igrejas. De todas as falsas doutrinas que estão simplesmente sugando a vida em Cristo Jesus dos cristãos. Maldição de família, maldição hereditária, demônios em objetos, precisa guardar o sábado e todas essas demais falsas doutrinas que estão simplesmente matando os cristãos e a sua fé. Hebreus capítulo 3 diz: amados irmãos, tomem cuidado para que não surja em nenhum de vocês um perverso coração de incredulidade que vos afasta do Deus vivo. Eu falei com vocês que Deus ama você tanto que Ele nunca vai afastar de você. Ele nunca vai afastar de você. Mas você pode afastar dele. Foi isso que Adão fez. Adão simplesmente tomou uma decisão para viver do jeito dele. Ele afastou de Deus. Por quê? Por causa da incredulidade. E esta mesma incredulidade Satanás procura pôr em seu coração no tempo todo. Ah, não creia em o que o irmão Bernardo está falando. Ele é muito exagerado. Ele é muito radical. Eu vou ser mais exagerado ainda. Eu vou ser mais radical ainda. Mesmo que eles me chamem de anticristo e dizer que eu sou do diabo. Eu não importo nada com isto. Porque o que eu digo está aqui escrito. Procure na sua palavra. Mas, irmãos, tome muito cuidado. Que você não tem dúvidas. Não entre incredulidade no seu coração. Porque é isto que vai destruir a sua vida, a sua comunhão com Deus. O problema é a incredulidade. E o apóstolo João aqui está dizendo: quem é que vence o mundo? Aquele que crê que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Como é que você vai praticar esta fé? Como é que você vai realmente comportar-se com a verdade? Olha Apocalipse capítulo 12, que eu citei no último ensinamento, mas eu vou mostrar a você 3 coisas que ajudem você em todo momento a ser vencedor. Apocalipse capítulo 12, e o versículo 11. Apocalipse 12, 11. Eu estou apenas recapitulando o que fizemos nos últimos 2 ensinamentos. Depois nós entramos no ensinamento de hoje. Apocalipse 12, versículo 11. O venceram, é capítulo 12, versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro. E 2, por causa da palavra do testemunho que deram. E 3, mesmo em face da morte, não amaram a própria vida. Toda vez que você vence a incredulidade em sua vida. E a incredulidade, irmão, estabelece uma condição para Satanás destruir você.
Então você tem que ser vigilante em todo momento, para que não haja nenhuma dúvida, nenhuma incredulidade em você, que Satanás possa usar para destruir você. E como é que você vai vencer a incredulidade? Primeiro, aceitar que Cristo Jesus morreu por você. Ele morreu por todos os homens, sim. Mas Ele morreu por você. Deus tem tamanho valor em sua vida, que Ele sacrificou seu Filho para levar você de volta para Ele. Segundo, você sempre vai vencer se você viver a palavra, pela palavra do testemunho. Eu estava conversando com a irmã, foi ontem, me parece. E eu falei uma coisa que eu imaginava que todo mundo entendia. E ela disse, graças a Deus, agora entendi. E eu levei um susto um pouco, porque eu imaginava que todo mundo entendia isso. Sabe o que eu falei com ela? Deus não é pronto-socorro. Eu sei que nós usamos Deus como pronto-socorro. Ou seja, oh Deus, me tira desse problema. Oh Deus, paga a minha conta. Isso é pronto-socorro. Deus não é pronto-socorro. Ele é socorro bem presente sempre. Em todo momento de tribulação e sempre. E o que eu tenho que fazer agora é remover do coração daqueles que se dizem cristãos. Eu tenho que remover deles a concepção errada do Pai. Que concepção errada é esta? É que é muito difícil Deus atender a nós. Nós clamamos, nós suplicamos, nós gritamos, oh Deus, por quê? Não está cuidando de mim. Isso é totalmente errado. Isso é incredulidade. Verifiquem o que eu estou dizendo. Sabe o que eu falei com uma irmã? Eu falei, irmã, quando Deus põe uma palavra no seu coração, Ele não está resolvendo o problema daquele momento. Ele está implantando uma verdade que perdura em sua vida para o resto da vida. Por todos os demais problemas que tiver, aquela verdade permanece. O que o Espírito Santo está procurando fazer em nossa vida é fazer com que você e eu entendemos que temos um bom Pai e que nós necessitamos conhecer o caráter desse Pai. E então Ele está sempre dizendo, é assim, é assim. Mas por causa da nossa incredulidade, da nossa mente contaminada com o mundo, nós imaginamos que Deus é muito difícil. Nós que somos difíceis. E na medida em que você, que se diz cristão, que se diz ter fé, fica duvidando dos cuidados e do suprimento do seu Deus, você está pondo incredulidade para Satanás limitar o que Deus possa fazer na sua vida. Deus quer abençoar você continuamente. Isto chama-se comunhão com o Altíssimo. E daqui um pouco eu vou mostrar a grandeza desta comunhão. Mas hoje eu vou mostrar o que é você estar em Cristo, o que é você ter comunhão com Jesus, com Deus e com o Espírito Santo. E eu vou ver se concluo a parte disso aqui a respeito da autoridade que Cristo nos deu. Olha Apocalipse capítulo 2.
Apocalipse capítulo 2. Vou ler 2 trechos aqui. Aliás, 3. Apocalipse 2, versículo 17. Toda vez, preste bem atenção, toda vez que você afasta a incredulidade da sua vida, toda vez que você dê um bom testemunho diante de Deus, diante do universo e dos santos anjos, dizendo: alma, preste atenção, o meu Deus me perdoou todas as minhas iniquidades, sarou todas as minhas enfermidades, me livrou da perdição e me coroou de graça e misericórdia e supre todas as minhas necessidades. Ouça, alma, não desconfia desse Deus, porque Ele é bom para você. Ele é tão bom que Ele enviou Jesus Cristo aqui para livrar você de toda a corrupção. Agora presta atenção. As 3 coisas que faz um homem vencedor são: crer que Jesus morreu para ele, testificar por sua vida, ou seja, viver a verdade de Deus, de acordo com o que Deus diz, não de acordo com a sua circunstância. E terceiro, não amar a sua vida até a morte. O que quer dizer isto? A sutileza de Satanás é tamanho que ele está sempre induzindo o cristão de fazer alguma coisa para merecer a graça de Deus. Quando nós, teoricamente, sabemos que graça é algo que você não pode merecer, é simplesmente dispensado sobre você. 2 vezes, 2 telefonemas nessa semana me alertaram quanto isso. Lá do interior do estado, algum lugar, lá no Triângulo, parece. Uma irmã me ligou e disse: irmão Bernardo, nós estamos fazendo um trabalho nas penitenciárias e nós temos a bênção de todos os pastores das igrejas e assim nós estamos fazendo um trabalho especial, mas claro que nós sabemos que temos que jejuar, não é, irmão? Eu disse: não é não. Ele disse: ok, irmão. Eu disse: não tem que jejuar, não. Ele disse: não tem não, por quê? Irmão, jejum não abre uma condição para Deus te abençoar. Nunca. Jesus Cristo te abençoa, Deus abençoa você por causa de Jesus. Só por causa dele, só. O que é jejuar? Quando eu falei isso com a irmã, sabe o que ela falou? Oh, graças a Deus, irmão, porque eu estou vindo no monte agora e está tanto frio aqui que eu estava querendo almoçar e eu não sabia como ele ia aguentar. Eu disse: vai comer, filha, é melhor. E passaram 2 dias, uma outra irmã ligou para mim e disse: irmão, olha, um pessoal aqui está dizendo que eu jejuo errado. Eu disse: vai por quê, irmã? É porque eu faço o seguinte: eu gosto muito de carne, então eu jejuo sem carne um dia. E depois eu gosto muito disso e eu fico sem isso um dia. E eu acho que isso está agradando a Deus, não está? Eu disse: não está não, irmã. A única coisa que agrada a Deus é a tua fé. Entenda isso. Por que vocês entram nessas práticas desnecessárias e ridículas? Ô irmão, eu nunca ouvi um homem de Deus falar uma coisa dessa. Bom, primeiro, eu não sou pregador, mas eu sei como é que vive a palavra de Deus. O que é jejum? Jejum não é estabelecer um tempo religiosamente para você se afastar de comida. Sabe que é jejum verdadeiro? É um jejum do seu espírito, que é tão forte que o espírito afasta você da comida. É diferente. Ou seja, você está tão alegre, com tamanha fome por Deus, para Ele ocupar mais espaço em sua vida, que é mais importante você orar
e meditar na palavra do que almoçar ou jantar. E quando essa fome for saciada, come, irmão. Jesus foi levado ao deserto para jejum pelo Espírito. E você também será levado. O jejum verdadeiro emana daqui. Aliás, toda a nossa vida emana do nosso Espírito. Não é uma decisão mental. É uma unção do Espírito Santo em nós. Muito bem. Então vamos ler esse versículo. Apocalipse capítulo 2, versículo 17. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor, dar-lhe-ei do maná escondido, bem como lhe darei uma pedrinha branca. E sobre essa pedrinha, escrito um nome novo, o qual ninguém conhece, exceto aquele que o recebe. Capítulo 3, versículo 5. Capítulo 3, versículo 5. O vencedor será assim vestido de vestiduras brancas, e de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Pelo contrário, confessarei o seu nome. Viu? Lá nos outros versículos ele falou em nome, um novo nome. Agora ele está dizendo que ele vai confessar o seu nome diante de meu Pai e diante dos seus anjos. Agora o versículo 12. Capítulo 3, 12. Ao vencedor, falo-ei coluna no santuário de meu Deus, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade de meu Deus, a nova Jerusalém que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e também o meu novo nome. Se você quer entender o que é comunhão com Deus, leia a parábola do filho pródigo. Aqui, esses 3 versículos mostram o que Cristo Jesus fez por você. Ele colocou você em íntima comunhão com Deus de tal modo que você pertence a Deus. Ele disse no primeiro versículo que nós lemos, capítulo 2, 17, que ele vai nos dar uma pedrinha branca. E sobre esta pedrinha, um novo nome. Nos tempos antigos, essa pedrinha branca tinha 2 conotações distintas. A primeira conotação era de uma pessoa livre. Uma pessoa que estava sendo respondendo um processo judicial, acusado de algo, e o juiz tinha 2 pedrinhas. Se ele dava a você uma pedrinha preta, você era condenado, ia para a prisão ou era decolado. Mas se ele dava a você uma pedrinha branca, você estava livre. Jesus disse: olha, eu te amo tanto que eu dei a você uma pedrinha branca. Chama-se a justiça de Deus. Ou seja, toda vez que você diz Deus e te agradece por Jesus, e você vence a incredulidade, Ele está dizendo: tá bem, filho, você está livre. 1 João capítulo 1, versículo 7 diz isso, não precisa ler, que vocês sabem isso de cor. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos será. Quantas vezes você lembra do seu pecado quando Ele esqueceu deles? Não faça isso não, irmão. Isso é uma afronta a Deus. Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de
toda a injustiça, ou seja, Ele nos deu uma pedrinha branca. Essa é a primeira conotação dessa pedrinha com o seu nome, um novo nome que Ele te deu. A outra é o seguinte: quando eles fizeram festas muito importantes, as pessoas convidadas, que eram pessoas convidadas com uma concepção especial, eles eram muito bem assim considerados, eles davam a eles uma pedrinha branca com um nome ou uma mensagem escrita. Você é o convidado de Deus. Capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele e ele comigo. Muito obrigado, irmão. Ninguém derruba Jesus, viu? Ou seja, Ele convidou você para participar eternamente da festa no céu. Isto Jesus chamou de as bodas do Cordeiro. Pode ficar sabendo que isto é o que Ele quer para você. Em Jesus Cristo, Ele deu você livre direito de participar de todas as bênçãos que Deus tem em sua vida. Isto que é comunhão. Olha Isaías capítulo 44. Isaías 44. Eu estava pensando sobre o que é a festa, a ceia que Jesus Cristo faz em nossa vida. E como eu disse para vocês um pouco tempo atrás, eu tenho que fazer todo o esforço possível de remover da sua mente o fato de que Deus não se agrada de você. Ele agrada de você e quer viver em sua vida e fazer tudo por você. Verifique o que Ele vai fazer e o que Ele precisa em Isaías 44, o versículo 1 e 2. O fim do versículo 1. Isaías 44, 1, no fim. Não temas, ó Jacó. Jacó. A palavra Jacó indica o homem que não tem nenhuma condição em si próprio. Ele é torto, ele é mentiroso, ele faz tudo errado. Mas Deus mudou a vida de Jacó no Israel príncipe com Deus. Ele fez do mesmo jeito comigo, com vocês. Então ele fala, quando você é falho, quando você sente que você não está assim, conseguindo andar como você deseja, você parece um Jacó, né? Mas ele disse, não temas, ó Jacó, porque eu vou fazer uma coisa. Ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi, porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes, e brotarão como a erva, como salgueiros junto às correntes das águas, etc, etc. Deus falou comigo quando eu estava meditando nisso. E como é que eu ia mostrar a vocês o que é comunhão com Deus? Ele disse, fala com o povo que a única coisa que eles necessitam é um coração sedento. Você tem que querer Deus, só isso, mais nada. A única condição que Deus precisa na sua vida é sede por Ele. E o que Ele faz? Quando você abre o seu coração e diz, Jesus, Deus, eu preciso de Ti, Ele derrama sobre você uma torrente de água. Ele não abre uma torneirazinha assim daqueles fraquinhos lá do Nordeste que vem uma água de vez em quando e depois para.
Ele disse, eu derramarei água sobre o sedento. Por que você clama tanto? Porque você procura por todos os atos impossíveis de sensibilizar a Deus, por muitos atos, obras mortas. Procura sensibilizar a Deus para te abençoar. Quando Ele diz, eu só quero o teu coração, abre teu coração para mim que eu derramarei bênção sobre você. E torrentes de água sobre o deserto. E olha, o deserto que derrama água não fica mais deserto. Você nunca morou no deserto, talvez. Eu residi em Patos de Paraíba, bem no sertão seco. Só vi chuva uma vez em 1 ano e 3 meses. Nós tínhamos que comprar água todo dia. E às vezes eu andava 5 horas a cavalo para pegar um copo de água com lodo. Que não tinha água, meu irmão. Mas quando você põe a água naquele deserto, ela começa a brotar. E é muito fértil para tudo. Só Deus quer abençoar você. Porque você fica no deserto da vida. Sempre lutando, nunca conseguindo. Você está num deserto. Quando Deus quer que você floresça e viva a abundância da comunhão com Ele. A razão por que a nossa vida é tão complicada é porque nós desejamos levar a nossa vida ao nosso modo. Meu irmão, não vai assim. Você está lutando contra você mesmo. Porque enquanto você pratica todas as obras mortas, enquanto você persiga o seu próprio projeto de vida, você está desprezando o que Deus deu a você em Jesus Cristo. Abre seu coração para Ele. Verifica a graça e o amor de Deus. Durante 40 anos, quando o povo de Israel murmurava no deserto, e só queria voltar para a escravidão do Egito, para comer os pepinos e alhos de lá. Deus derramou pão do céu, maná, deu água da rocha para eles, botou carne lá no chão para eles. Ele não deixou os seus vestes ficar velhos. E os seus sapatos não desgastaram em 40 anos. Quem está usando sapato de 40 anos aqui? Ah, não, mas o nosso Deus hoje não faz assim, né, irmão Bernardo? Faz sim. Seu Deus é diferente. Mas observe, Ele fez isso para um povo que todos os dias murmurava contra Ele e contra Moisés. Mas mesmo assim, Ele os abençoou. Quanto mais Ele vai abençoar você, se você louvar e agradecer a Ele. É só abrir o coração, meu irmão. Agradeça a Deus por sua grandeza e sua graça. Vamos voltar para Apocalipse capítulo 2 e 3 de novo. Eu estou procurando mostrar a vocês o que é viver em Cristo Jesus, em comunhão com Deus. Cercado de Deus Pai, Deus Filho, Deus o Espírito Santo em todos os momentos da sua vida. Eu sei que você é um pequenininho homem aqui, mas seu Deus é grande. Ele é o seu refúgio, Ele é a sua força e fortaleza. Ele quer fazer tudo para você. Deixe que Ele faça. Você não acha que é um absurdo você procurar fazer tudo para você quando Deus pode fazer tudo para você? Ai, irmão, mas eu não sou irresponsável. Você é. Você é responsável quando você descansa em Deus. Assim que anda na vida cristã. Então observe, vou ler novamente Apocalipse, capítulo 3, versículos 5 e 12. O vencedor, você, será assim vestido de vestiduras brancas. Eu já acabei de dizer que Deus te dá uma pedra branca. Você não é mais condenado.
Além disso, ele vestiu você de vestiduras brancas, ou seja, a justiça de Deus em Cristo Jesus. Deus não tem nada contra você, absolutamente nada. Jesus Cristo é a sua justiça, sua santificação, sua redenção. Você não crê? Olhe 1 Coríntios capítulo 1 e versículo 30, depois nós voltamos para aqui. 1 Coríntios capítulo 1, versículo 30. Isto é, o que é estar em Cristo Jesus, uma nova criação, uma nova criatura. Veja o que diz. São os últimos versículos do 1 Coríntios 1. Último versículo. Vós, é você mesmo, é dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, não vai tornar, ele se nos tornou, da parte de Deus, o quê? Sabedoria, e justiça, e santificação, e redenção. Para quê? Para que aquele que se gloria, glorie-se no Senhor. Não há nenhum motivo sequer, para você não desfrutar da comunhão íntima com Deus em todas as áreas da sua vida, sempre. Você somente não desfruta disso e continue lutando e clamando por socorro, simplesmente que você não aceitou, não creu ainda, que Jesus é tudo o que você precisa, já fez tudo por você. Ele se tornou da parte de Deus, se tornou para você sabedoria, santificação, justiça e redenção. Ou seja, você é justo como se nunca tivesse feito nada. Isto é perdão. Você é redimido sem nenhuma restrição, você é livre. Sabedoria, ele é a sua sabedoria. Verifica, meu irmão. Eu vejo que toda problemática da palavra, eu falo com vocês sempre, irmãos, meditam na palavra, escutam ao Espírito Santo. Lembra-se que o Espírito Santo e a palavra acompanham vocês de lado a lado o tempo todo. É a vara e o cajado de Salmo 23, versículo 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, pois a tua vara e o teu cajado me consolam, ou seja, me conservam no caminho. Eu vou mostrar daqui um instantinho exatamente como é isso. Mas observe, é a operação do Espírito Santo mostrar a você, através da palavra, que Jesus Cristo é tudo o que você necessita para você ter íntima comunhão com Deus em todas as áreas da sua vida. Não deveria ter falta alguma. Há falta, porque nós não prestamos atenção no que o Espírito está dizendo. O Espírito e a palavra estão procurando mostrar a nós a grandeza da nossa salvação em Jesus Cristo, a riqueza desta herança que Ele abriu para você, e você então tem que receber, entende? Por isso que eu digo, irmão, dê tempo para o Espírito Santo ensinar você. Não tem nenhum homem que pode ensinar você, é só Deus. Agora volta para Apocalipse capítulo 2 de novo. Versículo 3, capítulo 3, versículo 5. O que Jesus Cristo faz toda vez que você vence a incredulidade? O que Ele está falando aqui é um ato contínuo. Não é uma coisa que Ele vai fazer. Olha, eu mostro a você o que Ele vai fazer daqui um pouco. Mas observe o que diz essa palavra.
Apocalipse 3, verso 5. O vencedor será assim, vestido de vestiduras brancas, ou seja, não tem mancha, não tem nada contra você. E de modo nenhum apagarei o seu nome do livro da vida. Vida eterna, vida para todo sempre. Pelo contrário, disse Jesus, Jesus, confessarei o seu nome diante de meu Pai e diante de seus anjos. Toda vez que você vence um ponto de incredulidade, você vai dizer, eu creio, eu aceito, Jesus, o que tu és para mim. Naquele instante, Jesus está dizendo ao Pai, Pai, Ele é meu. Ele é nosso. Ela é nossa. Entendeu? Ele está confessando você, ou seja, identificando-se com você. Deus quer viver como parte integrante da sua vida, sempre. Ele quer participar de toda a sua vida. E participar de tal forma que Ele possa ser livre para abençoar você e livre para afastar de você toda a corrupção, toda a mentira, toda coisa que os homens vêm trazendo. Esse é um problema. Agora versículo 12. Do mesmo capítulo, Apocalipse 3, 12. Ao vencedor, faloei coluna no santuário de meu Deus. E daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome de meu Deus. Aqui é o cartório do céu, irmão. Ele mudou o seu nome. Você é dele. Ele disse, eu sou com você exatamente como eu sou. Quando Deus mandou Moisés livrar os hebreus do Egito e ir falar com aquele faraó que era para os egípcios um rei, Moisés falou, olha, eu tenho que ter uma credencial. Quem é que eu vou dizer que me mandou? Ele disse, diga para ele que eu sou o que eu sou. Ou seja, eu sou em você o que eu sou. Deus está em você, o que Ele é, sem nenhuma reserva, sem nenhuma restrição. Ele quer mostrar a glória dEle no mundo onde você vive. Ele quer dizer, eu estou com você. Eu sou o que eu sou. Pois Ele grava o nome dos Deus em você. E Ele diz, o nome da cidade de meu Deus, a Nova Jerusalém, ou seja, você tem uma habitação, você não é solto no mundo, você habita na verdade de Deus. Vindo da parte do meu Pai, e o meu novo nome. Eu falei com vocês que eu ia mostrar um pouco a respeito disso aqui. Você, cercado da palavra e cercado do Espírito o tempo todo. Durante a trajetória aqui na terra, Deus está procurando conservar você. Agora, eu vou passar para a área para concluir, para não demorar nisso. A autoridade que o cristão tem em Jesus Cristo. Observe o capítulo 2 de Apocalipse, Apocalipse 2 e depois Apocalipse 3. Apocalipse 2,
26. Ao vencedor, eu que guardar até o fim minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro, assim como também eu recebi de meu Pai. Dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Eu fiquei parado nesse versículo e perguntei a Deus, como é isso, Deus? Porque eu não quero ser bravo assim. Eu não quero amassar pessoas. Eu disse, isso não é amassar pessoas, não. As nações são povos, gente. A palavra nações no original é esse, povo, gente. E a palavra reger é conduzir no caminho. Este versículo aqui tem referência a uma condição que Deus queira criar em nós agora para nos capacitar para os 1000 anos do seu reino de paz na terra. Chama-se o reino milenial do Senhor. Naquele período de 1000 anos, Satanás vai ser amarrado, trancado e não vai poder mexer com ninguém. E quem está aqui que aprende a ser vencedor, ele vai viver neste reino e ensinar o povo, as nações, viver em paz. Não vai ter armas de guerra, não vai ter contenda, não vai ter juízes, não vai ter nada de briga, vai ter paz. E esta paz vai sair do seu coração, vivendo na verdade de Deus. Então, o que eu falei um pouco de tempo atrás, talvez uns 2 ensinamentos atrás, que toda a operação de Deus e do Espírito Santo é para preparar nós com o caráter necessário para vivermos eternamente com Deus. Ou seja, o que você é agora, você vai ser lá. Se você viver nos valores eternos agora, você vai beneficiar dos valores eternos com Deus para todo sempre. Mas esse trabalho de mudar os nossos valores é o trabalho do Espírito e da palavra. E quando ele fala nessa coisa de cetro, é a vara da verdade, exatamente como se diz em Salmo 23. Ou seja, quando você aprende a vencer, aceitando a graça de Deus em sua vida, o que acontece é que Deus põe novos valores de paz, de alegria, de justiça em sua vida e no seu coração, para que você possa ensinar qualquer outra pessoa, mesmo aquele que contesta você, a sua vida. Fala. Eu falo sempre que o que nós falamos, as pessoas incrédulas podem contestar, mas o que nós vivemos é impossível contestar. Vai para capítulo 3 agora, de Apocalipse, eu vou concluir aqui. Verso 21. Verso 21. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Trono é lugar de poder, que manda. Lugar de autoridade. Assim como também eu venci. E me sentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Volto novamente para o versículo 20, que eu sempre repito. E eu vou ver os 2 versículos juntos. Versículo 20 agora, de capítulo 3 de Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta,
entrarei em sua casa e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono, assim como também eu venci e me sentei com meu Pai no seu trono. Toda a operação da palavra e do Espírito na vida do cristão tem por objetivo sensibilizá-lo para ele viver a vitória que Cristo Jesus já conquistou para nós na cruz do Calvário. Jesus morreu, mas Jesus também ressuscitou. E nós ressuscitamos com Ele. Paulo diz isso no primeiro capítulo de Efésios. Nós somos ressuscitados com Cristo. Ou seja, quem é que manda nos céus e na terra? É Deus. Quem é que manda em todas as áreas da nossa vida? É Deus. E quando Ele, pelo Espírito e pela palavra, falado em nosso coração, Ele implora: deixe que eu ocupe espaço na sua vida. Me convida a entrar na sua vida mais, porque eu vou cear com você. O que Ele está fazendo é procurando estabelecer uma condição no seu íntimo, onde Satanás nada pode fazer contra você. Onde você vive na autoridade que Cristo te deu. A autoridade da graça de Deus. Tem um outro escrito aí, um texto chamado A Autoridade da Graça, onde eu explico como que a graça opera na vida daqueles que estão em dificuldades e falta. Mas eu quero que você entenda o seguinte: Deus não quer que você viva sempre correndo do diabo. Você necessita enfrentar o diabo e põe ele no lugar. Irmão, se você tem dificuldades com isto, senta lá numa cadeira lá em sua casa, põe outra cadeira na frente e fala: diabo, senta aí um pouquinho. Eu vou te ensinar o que Deus diz para mim. Porque ele não fica não, viu? Ele não quer ouvir nada do que Deus diz. Mas você precisa fazer ele saber. Você precisa fazer com que Satanás entenda que você sabe que todos os seus pecados são perdoados. Você precisa fazer que o diabo entenda que todas as suas enfermidades são saradas. Você é sarado. Você precisa fazer ele entender que ele não tem nenhum poder sobre você. Em Jesus Cristo, Deus afastou o diabo da sua vida. Você precisa fazer o diabo saber que você é coroado de graça e de misericórdia. Você precisa fazer ele saber, preste bem atenção, que não cabe em sua vida nenhuma necessidade. Entendeu? Isto é, você é suprido em Cristo Jesus. Isto é autoridade. Autoridade não é aquele negócio de gritar: faz isso, faz aquilo, diabo, vai lá, diabo. Não é assim, não. Você tem que fazer o diabo saber que ele não tem lugar nenhum aqui. Aqui Jesus está dizendo: se alguém abrir a porta do coração, eu entrarei. Eu vou estabelecer a minha autoridade em sua vida. O que precisa? Jejuar? Suplicar? Não. É preciso abrir o coração e dizer: Jesus, entro nesse momento na minha vida. Entro nesta condição difícil que eu estou enfrentando. Eu dou a Ti, Senhor, toda a condição de resolver a seu modo. Mas eu quero a solução que vem do Senhor. Refugia-se nele. Esconde nele. Não tem nada que Satanás possa fazer para impedir a solução de Deus em sua vida. Porque isto é o que Cristo Jesus fez para você.
Ele. Se alguém está em Cristo, nova criatura é. E Pedro diz, Cristo morreu, o justo, pelos injustos, para nos conduzir a Deus. Para o céu? Claro que sim. Mas não espere para o céu, é agora. Deus colocou você dentro de seu reino. O reino de Deus no seu coração. E Ele quer fazer tudo em sua vida. Eu vejo que o problema nosso é procurar resolver a nossa vida cristã a nosso modo. Pessoas oram em línguas para Deus estabelecer os seus objetivos. Não é assim. Você ora em línguas e medita na palavra para Deus mudar aqui, dentro de você. E tudo vai ter harmonia em Deus. E não haverá falta. Não haverá nenhuma condição para Satanás massacrar você. Isto chama-se comunhão e autoridade daquele que está em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus, você recebeu vida para viver novamente em íntima comunhão com Deus e viver na autoridade que a graça de Deus te concedeu. Por que você deixa Satanás mexer tanto? Por que você faça tantas obras mortas que não trazem nenhuma solução? Viva de acordo com o que diz a palavra. Vamos em Hebreus capítulo 11. Eu ia terminar, mas isso eu tenho que falar. Hebreus, o capítulo 11. E eu vou fazer um desafio a você.